Olá, sejam todos bem-vindos à continuação da nossa série de vídeos, onde estamos comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou o Joel Neto, amigo de Jesus, e nós estamos no estúdio da Igreja Batista Revive, em Atibaia, igreja que eu tenho o privilégio de ser o pastor. Estamos chegando até vocês por meio do Instituto Jesus Cristo, e o nosso interesse é ajudar cada um de vocês na leitura e compreensão deste devocional de Stanley Jones. E hoje estamos começando uma nova semana. Estamos na semana 5 já, e o dia domingo, o primeiro dia da semana. E o título dessa devocional de domingo, semana 5, é uma pergunta de Stanley Jones. A seguinte pergunta, ouça: o caminho cristão é a favor da vida? Eu vou repetir. O caminho cristão é a favor da vida? Vamos ouvir as palavras de Stanley Jones na intenção de tentar responder esta pergunta juntamente com ele. Ouça. Continuamos a considerar nesta semana a importante questão: o caminho cristão é o caminho natural para se viver? Agora Stanley Jones vai seguir uma série de questionamentos que ele já vem trazendo da semana 4. Quando vivemos o caminho cristão, estamos vivendo da maneira como fomos criados para viver? Da maneira criada na estrutura interior do nosso ser? A vida é feita para o caminho cristão, assim como o trilho e a locomotiva são feitas um para o outro? Assim como o sangue e artérias têm afinidade? Assim como semente e solo são feitos um para o outro? Assim como o caminho cristão está em guerra com a natureza e, portanto, é uma maneira não natural para se viver? Sua moral cristã, moral pela qual fomos mal formados, é imposta e estranha? O cristão é uma pessoa não natural que vive contra a natureza e, portanto, é egocêntrico e um pouco estranho? Stanley Jones faz essa série de perguntas para considerar conosco esta questão complexa que ele vem trazendo desde a semana 4. Se o caminho cristão é o caminho natural para nós vivermos e se o caminho cristão está a favor da vida. Agora, ouça o que ele continua dizendo. Essa é uma das questões mais importantes sobre o caminho cristão. Se ele é contrário à natureza e antinatural, então parece ser irremediavelmente defeituoso, pois não podemos esperar viver contra a natureza e sair impunes. Ele está dizendo, se o caminho cristão não é um caminho a favor da vida, mas se o caminho cristão ele é antinatural, ele é contra a natureza, então, quando vivermos nele, nós vamos nos dar mal, se essa é a natureza do caminho cristão. Mas nós sabemos que não é. É uma batalha desigual, diz Stanley Jones. No final, a soma total da realidade irá sufocar-nos e acabará com os nossos esforços insignificantes para viver contra ela. Há muito a ser dito no sentido de que o caminho cristão não é natural. São citados 2 argumentos. O primeiro é o seguinte: algumas passagens das Escrituras, e o segundo, inclinações óbvias da natureza humana. Além da passagem de Coríntios já mencionada, normalmente cita-se o versículo seguinte para sustentar essa visão. Abre aspas, éramos por natureza merecedores da ira, fecha aspas. Esse texto está em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Mas a versão Mofate muda o sentido desta passagem. Uma outra versão, olha o que ela diz, abre aspas. Obedecíamos às paixões da nossa carne. Éramos objetos da ira de Deus por natureza, assim como o restante dos homens. Fecha aspas. É uma tradução livre, Stanley Jones está nos informando. Nessa tradução, significa que éramos objetos da ira de Deus por natureza, uma vez que vivíamos dessa maneira. Em outras palavras, Deus está naturalmente contra nós,
quando pecamos. E com razão. Outra passagem diz o seguinte, abre aspas, mas Jesus não se confiava a eles, pois ele bem sabia o que havia no homem. João 2, 24 até 25. Ele sabia o que havia no homem, ou seja, o pecado. Mas esse versículo é neutro. O pecado pode estar no ser humano, e está. E, ainda assim, pode ser algo não natural, que não é nato a nós. O pecado está em nós, profunda e tragicamente. Chegou às raízes do nosso ser e nos corrompeu. Mas o fato de ter nos corrompido mostra que ele não é natural. Se fosse natural, por que ele nos corromperia? Você entende o que Stanley Jones está tentando nos esclarecer aqui? Ele diz um pouco antes que quando pecamos, Jesus está naturalmente contra nós. Interessante isso, porque o pecado não é o caminho natural da existência. Nós não fomos criados para o pecado, nós fomos criados para a vida. E o pecado não está a favor da vida, o pecado está contra a vida, porque a vida é o caminho, a vida é Jesus Cristo, o caminho. E o pecado é o distúrbio, o desvio, é aquilo que não é a vida e o caminho. O pecado não está a favor da vida. Por isso, que quando pecamos, Deus está naturalmente contra nós. Stanley Jones está nos informando que é isso que Paulo quer dizer em Efésios, quando ele diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Nós éramos alvos da ira de Deus. Porque Deus não aprova o pecado. A natureza do Deus eterno não é uma natureza que tenha algo a ver com o pecado. E ele não nos fez para a natureza do pecado, porque o pecado não é natural. Por isso, quando nós traímos o caminho, nós desviamos o caminho, quando nós vamos na contramão ao contrário da vida, Deus está naturalmente contra nós. Não contra nós no sentido de que ele nos odeia, não contra nós no sentido que ele vai se vingar de nós, que um raio vai descer do céu sobre nossas cabeças. Mas Deus está contra nós quando pecamos, porque não é o natural de Deus o pecado. Ele está contra nós, dizendo a nós, este não é o caminho, esta não é a vida que eu fiz, esta não é a vida que eu te criei para viver. E por isso que Stanley Jones vai dizer que o fato do pecado ter nos corrompido já mostra que o pecado é natural. Quando o pecado está em nós, a nossa vida é corroída por ele. Como eu disse nas outras devocionais da semana 4, nós traímos a nossa própria identidade, traímos a nós mesmos, porque traímos aquilo que fomos criados para ser. E o pecado tem nos feito não ser desta maneira. O pecado, ele faz questão de nos fazer esquecer o que fomos feitos para viver. Mas quando estamos no caminho, que é Jesus Cristo, o caminho nos faz questão de lembrar aquilo que nós não fomos feitos para viver. Por isso o pecado corrompe. E por isso Deus está naturalmente contra nós quando no pecado estamos. Olha o que Stanley Jones disse. Ó Deus, tenho certeza de que o pecado não é inato a mim, pois, quando peco, fico destruído, fora dos eixos. Sei que esse não é o caminho. Ajuda-me, então, a aceitar aquele para o qual fui criado, o teu caminho. Pois quando encontro o teu caminho, encontro o meu caminho. Amém. Essa é a oração de Jones. Ele reconhece, eu não fui criado para o pecado. E quando eu me desvio para ele, eu me perco de mim mesmo. Mas quando eu encontro o caminho que é Jesus, eu encontro quem eu sou, eu encontro a minha identidade e passo a desfrutar das potencialidades que Deus colocou em mim, vida e vida em abundância. Ele afirma assim, na afirmação do dia, em Deus estou em sintonia, fora de Deus, fora de sintonia, dissonante. Essas são as palavras de Jones para hoje. Espero que tenha te abençoado e espero vê-lo no próximo vídeo. Até mais.